Beleza. Então vamos lá, pessoal. Uma boa noite para vocês, né? Nós estamos agora testando essa metodologia aqui com a Vitória, né? Acendeu a luz, que fica melhor a gente gravar na sala de aula todo dia um pouquinho, né? Em tópicos, então isso ajuda, melhora o conhecimento de vocês. Todo mundo sabe que a gente está, né, nessa disputa para conseguir ali entender todos os entrelaços do custeio, do custos, né? Hoje nós vamos falar então dos métodos de custeio, né? O próprio nome já diz, é métodos, né? Porque existem diversas formas de você fazer o mesmo custeio diferente. Então, vamos lá. A introdução. Por que gerenciar custos? Qual que é a necessidade que nós temos para gerenciar custos? Abertura de mercados, ambientes de acirrada competição e a necessidade de otimizar a gestão empresarial. Pessoal, no mundo, no comércio em geral, nós estudamos custos para prever, para intitular, para mostrar a capacidade técnica de melhorar a competição de mercado. Então, quem tem produtos, preços melhores, consequentemente vai ter o quê? Oportunidades de vendas e lucros melhores. Então, essa é a temática de custos, né? Nesse ambiente, há necessidade de informações relevantes para gerenciar os custos e a rentabilidade. Até porque você não pode comprar 6 e vender por meia dúzia. Você precisa fazer uma análise prática da situação e que vai te dar um retorno maior a longo e médio prazo. Porque se você não faz esse tipo de análise, você acaba levando prejuízo, ficando no vermelho e acaba, consequentemente, depois tendo que fechar as portas. Então, ou seja, o método de custeio, ele vem para diferenciar cada etapa do rateio, da introdução do custo, da inserção no custo. Como assim, professor? No comércio, nós vamos ter um tipo de inserção de custeio. Na indústria, nós vamos ter outro tipo de inserção, né, que seria o chamado método de custeio. E é nessa pegada que a gente começa a introduzir esse assunto. Outro tópico, a necessidade de precisão na apuração dos custos. Pessoal, isso é de suma importância. Até falei com a Vitória. Na hora que você vai fazer a apuração dos seus custos, tudo que está relacionado à produção, à confecção, está ligado ao custo do produto. Vocês irão ouvir muito um termo chamado CMV, que é o custo da mercadoria vendida, ou CSV, custo do serviço prestado. Esses termos vão facilitar, vão te dar uma abrangência maior para conseguir gerar ali resultados positivos na hora de você tomar uma decisão. Como assim? Na hora de você adquirir um novo produto, na hora de você fazer a sistemática da qualidade do preço. Você não pode vender o produto por um preço muito mais alto do que está no mercado. Você tem que fazer, né, a competição gradual e com resultado. Porque não adianta você vender mais barato que todo mundo só para vender e você vender muito mais caro e ninguém comprar de você. Então precisa ter precisão. E aí nós temos aqueles tópicos ali. Os custos apurados devem ser confiáveis, verdadeiros. É preciso sistema de gestão de custos. Como assim? Enquadrar a empresa no método específico para aquela empresa, para aquela entidade. Olha que bacana. O custo unitário total de cada produto, assumindo um custo unitário total como resultado da soma dos custos variáveis ou custos fixos. O que é custo variável? Nós já falamos isso em outras aulas, mas o custo variável, ele é aquele tipo, aquela espécie de despesa, não é despesa, tá? Só para vocês fazerem uma associação, tá? Que ele vai variar, mas ele tem a ver com o produto, por isso que ele é custo variável, senão seria despesa. Agora, o custo fixo é algo que todo mês ele acontece. Exemplo, compra de mercadoria. Exemplo de custo variável, reparo de mercadoria para venda. Você comprou um produto, ele está com defeito, e você tem que reparar. Isso é um custo direcionado para um produto, porém variável. Isso é o seu, Vitória. Vitória é minha aluna presencial. Aqui, ó, assistindo junto comigo. E o custo fixo é o pagamento da mercadoria, que você vai ter que ter ele ali sistematicamente todo mês, a cada quinzena, a cada 20 dias. Então, não tem
disserção contra isso. A determinação dos custos variáveis. Olha lá. Os itens fabricados e efetuados facilmente por das fichas técnicas. O que é ficha técnica? É o controle dos pedidos, tá? Dentro de custo, haverá uma plataforma que você vai ter que gerenciar com os produtos adquiridos que você precisa para esse mês ou para o mês seguinte. Por exemplo, quando você adquire produtos de um fornecedor, ele vai te dar uma relação de pedidos. Essa relação de pedidos é chamada de fichas técnicas. Por quê? Elas obedecem o padrão. Está muito rápido, Vitória? Não? Elas obedecem um padrão e do qual você vai ter que seguir para quê? Para que os seus produtos obedeçam a sistemática de custo variável ou custo direto, dependendo da situação que você estiver tratando, e que você não caia no prejuízo e que nem que você leve a empresa para o prejuízo. Porque existe uma grande diferença. Finanças físicas, finanças empresariais. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Olha que bacana ali, ó. Mesmo que algumas empresas considerem outros fatores, geralmente são computados na ficha técnica. Por quê? A ficha técnica é o espelho dos custos que você vai ter com a empresa. Ali, você vai ter... Ó, isso é conteúdo de prova, hein? A ficha técnica, ela é o espelho de tudo que você vai vender, de tudo que você vai produzir, de todo o serviço que você vai prestar, tá? E aí, olha que bacana isso aqui. Acompanha comigo ali, Jacques e Vitória. Os custos variáveis do produto Caneta Azul. Não é a música não, tá? Olha que bacana aqui, pessoal. Nós temos uma unidade, a tampa da ponta, 5 centavos o custo unitário, custo total. Isso aqui, Vitória, Jacques, Isabela. Isabela entrou, Isabela? Fala comigo, Isabela. Cadê você? Entrei. Opa! Quem mais tá aí, Isa? Oi? Só você que tá aí? Você, o Jacques e a Vitória? Só nós três. Ah, não tem problema não. Nós estamos gravando, né? E aí, olha só, Isabela, pensa comigo. Nós temos ali as unidades, mas isso aqui, Isabela, não é a caneta pronta. Isso daqui são os produtos que vão ser utilizados para formar a caneta. E aqui eles estão o quê? Rateados por um método. Método esse que nós vamos ver mais à frente. Olha lá, ó, tampa da ponta, 5 centavos. Tubo de plástico, que é aquilo que, né, envolta ali a tinta da caneta, 10 centavos. Tampa traseira, 2 centavos, e por aí vai. Tudo detalhado. Isso aqui são os custos variáveis do produto Caneta Azul. Por que variável? Porque vai demandar a necessidade da produção. Ele não vai ser fixo. Pode ser que o mês a Vitória fabrique 20 unidades de tampa, ou pode ser que ela fabrique 10. Então, é nessa temática que nós vamos trabalhar o método de custeio. E aí, olha lá, ó, a determinação, nós falamos aqui, Isabela, do custo variável. Agora, a determinação dos custos fixos. Olha lá, ó, o gestor, o gerente da fábrica de canetas, terá dificuldades para apurar os custos fixos, como salários dos operários, depreciação de equipamentos, manutenção da fábrica e aluguel. Professor, qual o exemplo de custo fixo? Depreciação de equipamentos, manutenção fábrica, salário, aluguel. Por que, Vitória, que isso é fixo? Ele é certo, né? E por que, que o tubo de plástico da caneta não é fixo? Porque depende da demanda. Exatamente. Você consegue ver a diferença? Que o fixo, ele é aquele valor independente do momento. E o variável, ele muda conforme a demanda, a procura, né? Olha lá que bacana. Os custos fixos a serem alocados ao produto Caneta Azul. Salário da Vitória, 10 mil reais. Depreciação da empresa que a Vitória trabalha, 1.000. Pessoal, depreciação é, por exemplo, a máquina que fabrica a caneta, que encaixa lá, que der, ela vai ter um período de vida útil. Então, todo tempo, todo mês ou todo ano que você fizer a apuração, vai haver a depreciação. Por quê? Cada vez que você usa aquela máquina, mais ela fica velha. Então, isso, o nome dado para isso é o quê? É justamente depreciação.
Então, a depreciação dos produtos ali interligados com a produção está ligada à obsoletagem da máquina, quando ela fica velha, quando ela perde o valor. O aluguel do imóvel e a manutenção, esses seriam os custos fixos para a produção da caneta. Olha a dúvida da Vitória. O que consiste na determinação do valor dos fatores de produção utilizados que cabe para cada unidade fabricada? Isso é uma pergunta muito comum na hora de vocês fazerem concurso, fazerem Enem não, porque não cai isso no Enem, mas quando vocês forem prestar concurso para alguma área específica, vai cair contabilidade, principalmente custos. A dúvida que surgirá é o seguinte: como que eu vou conseguir fazer isso por unidade? Sem ter que pegar o todo e dividir um pouquinho para cada um. É agora que nós vamos trabalhar os métodos de custeio. Por que custeio? A palavra custeio vem de custear, né? Dividir, ratear. Cada parte do produto vai receber uma carga, né? Que vai ser denominada custo. Olha que pergunta maravilhosa que a Vitória fez ali, ó. Como alocar os custos fixos aos produtos? Olha lá. É necessário, isso vai cair na prova, hein? Eu estou até vendo vocês respondendo isso. É necessário recorrer a procedimentos específicos, como o nosso queridinho de hoje, métodos de custeio. O que são métodos de custeio? O método é um vocábulo de origem grega que resulta da soma de palavras. Ou seja, o método vai ser o tipo de ferramenta que nós vamos usar para separar, indefinir o que cada produto, que cada peça corresponde ao custo total da conta toda. E aí, o custeio, no termo geral, significa atribuir um valor isoladamente para cada item que vai compor o produto no geral. Ou serviço, né? Porque a gente está falando de produto, mas pode ser serviço também. Os métodos de custeio mais utilizados. Esse daí, Jackson, já pode anotar, porque você vai ter que responder isso na prova. O custeio por absorção e a sua variação. Por quê? Ele absorve todo o custo do total da produção, aluguel, custos fixos, custos variáveis, diretos e indiretos. Esse seria o chamado absorção. O custeio por ABC, Active Based Coaching, não sei falar inglês, me ajuda, Vitória. O custeio por ABC, ele é um dos mais utilizados, por conta da ferramenta utilizada, que nós vamos ver isoladamente também. Pode falar. Você leu, né? Olha, boa colocação da Vitória. No estudo de caso, ele fala para mim, Vitória, o que seria o custeio, o ABC? Eu sei que não é tema da aula, mas eu queria que você... O que seria? Fala para mim. Por exemplo, eu faço... Não sei, o hospital tem vários departamentos. Primeiramente, você vai ter que organizar. Exato. Você vai dividir um departamento, farmácia, nutrição, tudo mais. Depois, dentro disso, você vai separar os custos por atividade. Show de bola. Por isso o nome, por atividade. Por isso, ABC. Isso. Né? Porque vai A, B, C, tocada, né? Na verdade, o custeio por ABC ele é muito utilizado na América. Né? A Ford, a GM, a Chevrolet, eles utilizam muito disso para que a matemática, a sistemática de resolução do problema funcione. E é porque os resultados são mais assertivos. São mais decorrentes do que está acontecendo. Não é uma coisa igual o de absorção, não. Teve um curso com fio, ele não vai querer departamentalizar e colocar na informática, ele vai colocar na produção. E aí você nunca sabe se aquele valor está sendo realmente para a produção ou se ele é da informática, entende? Por isso que tem essa diferença. O ABC ele é muito mais detalhado, né? Que nós vamos ver afinco depois. E aí nós temos o EP, unidade de esforço de produção, variável ou direto marginal. Então, nós estamos trabalhando com quantos tipos de custeio de método? Absorção, ABC e o EP. Quais são os métodos mais utilizados de custeio? Absorção, ABC, o EP, tá? Que são tipos ali muito mais utilizados, ou variável, né, também, você pode colocar também ali, vamos falar dos 4 principais. Absorção, ABC, o EP e o variável, ou nesse custeio variável,
vocês vão entender que cada vez que vocês calcularem um custo para um produto, vai haver um preço diferente. Por que diferente? Porque ele vai variar conforme as condições que você está adquirindo a mercadoria e as aquisições que você está vendendo das mercadorias. Pode falar, doutor. Não? Vamos lá. Virtudes e limitações dos métodos de custeio. Olha lá. São 4 métodos de custeio mencionados, os mais utilizados. Essas limitações, né, olha o que a definição nos traz. Cabendo à empresa que pretende utilizá-los averiguar qual se adapta melhor. Lembra, Vitória, que eu falei? Cada empresa possui um método de custeio mais adaptável. Por exemplo, uma padaria, ela não consegue mensurar a quantidade de grãos de trigo que vai para um pão. Mas a gente sabe que vai uma porção. Então, é muito melhor você trabalhar com a absorção do que com o ABC. Porque o ABC vai gerar uma cadeia de processos que não vai ter um efeito prático tão rentável. Agora, em um hospital, compensa você trabalhar com custeio por ABC, porque é tudo departamentalizado. A sonda que é utilizada em você é só em você. A sua seringa é só em você. Os lençóis de papel na cama é para você. Então, é tudo departamentalizado. Almoxarifado, farmácia, cirurgia. Então, é muito mais fácil para você centralizar o custo. O centro de apuração é mais facilitado. Na padaria, você até pode fazer isso. Porém, você vai se deparar com... Você não consegue contar os grãos de açúcar. Consegue, mas tem necessidade? Se você não pode fazer pelas porções, você pode utilizar o variável, porque pode variar de um pão para o outro, de um bolo para o outro, ou até mesmo a quantidade de fardos de trigo, de açúcar. Isso varia conforme a quantidade que você utiliza. Por isso, variável. E aí, a partir dessa sistemática ali, vamos voltar aqui rapidinho. Absorção e suas variações. Vamos falar isoladamente. Como que ele é atribuído? Ele, o próprio nome já diz. Ele absorve todos os custos relacionados com a produção, com a venda. Isso está ligado diretamente com a intuição da venda do produto ou industrialização. Então, a absorção absorve todos os custos direcionados ao produto. Custeio por ABC. Vamos usar a fala da Vitória. Quem leu todo o artigo lá, eu pedi para ler, porque aquele artigo ele era muito fundamentalista. A Vitória soube a resposta em 5 minutos. Por quê? Ele te traduz, o próprio nome diz ABC, né? É por atividades, é por departamentos. Cada departamento, dentro dos departamentos, haverá os subdepartamentos que vão retratar, que vão reportar esse tipo de custo para a matriz, que vai gerar o custo total. Professor, o que é matriz? É o custo total. É o CT? Lembra do CT? Custo total. O EP, unidades de esforço de produção. Cada produção industrial, ela vai conter unidades. A unidade que vai fazer o que ali? Vamos pensa comigo aqui, Isabela. A fábrica de carros, ela vai ter a parte da lataria, não é, Isabela? Vai vir a lataria, pronto, tá pronto. Agora vem as borrachas. Agora vem os vidros. Isso é unidades de esforço de produção. Cada unidade vai ter um custo isolado. E esse custo isolado vai produzir um valor que depois vai ser incorporado no custo total. Custo variável ou direto, ele varia conforme a produção, conforme a venda. É igual no caso da padaria. Compra-se mais trigo em épocas de férias, que tem mais pessoas em casa, produz mais pão, mais bolo. Compra-se menos farinha quando o quê? Quando os horários estão todos preenchidos, à tarde, por exemplo, não tem tanta demanda.
Agora, todo dia de manhã você come um pãozinho na chapa ou um pãozinho com margarina, isso é rotina brasileira, mundial, sabe? Então, ele varia conforme a necessidade que ele é atribuído. Nós precisamos saber identificar. O exercício dessa semana, ele está bem dinâmico em relação a custos, tá? Eu pedi para vocês elaborarem uma pesquisa e trazer para mim exemplos de custo de absorção, exemplo de ABC, exemplo de web e exemplo de custo variável. Não tem segredo. Eles vão pesquisar um exemplo de custeio por absorção, como que ele é feito, de que forma que ele é feito, né? Qual é o cálculo e vão trazer para a próxima aula, tá? E na próxima aula eu vou selecionar algumas pessoas para explicar para mim como que ela chegou naquele resultado. Por favor, Isabela, tá me ouvindo, Isabela? Isa? Sim, estou ouvindo. Não fiquem tímidos, Jackson não fique tímido, Vitória não fique tímidos, pois eu vou solicitar apenas a resposta. Se tiver errado ou tiver certo, não tem problema, porque eu vou trazer o conteúdo para vocês, tá? Só que eu quero utilizar essa ferramenta para a gente interagir com mais facilidade, para que vocês já tenham um pouquinho de entendimento, porque agora, a partir da próxima aula, já vão começar a vir esses cálculos. E eu preciso muito da atenção de todos, para que todo mundo assimile da melhor forma possível. Tá bem, pessoal? Então, assim, não deixem de fazer. Eu tenho observado que muitas pessoas me devendo atividade. Quem está me devendo atividade, me devolva, tá? Então, assim, eu deixei aberto por um tempo, aguardando vocês me devolverem. Não deixe atividade pendente, vai perder ponto, tá? Me entregue, que eu vou estar aguardando. Beleza? Dúvidas, Vitória? Pode falar. Não entendi muito o app, não. Olha lá. O app é unidades de esforço de produção. Pensa na produção de carro. Cada espaço, o carro não é feito por uma só unidade. Existe a unidade que produz a lata, é como se fosse um departamento, mas pensa como unidade. Produz a lata. Depois vem os tecidos, as borrachas, borracha do vidro, banco. Pronto. Próxima etapa. Quem é agora? Vidro. Vamos colocar o vidro. Última etapa. Parte elétrica. Motor, caixa de marcha. Entende? Então, isso é unidades. Unidades de produção. Entendeu? Lá no absorção, no variável, no ABC, você trata isso como departamento. No app, vai ser unidade de produção. Cada unidade será responsável para aglomerar alguma coisa a mais naquele produto, na mesa. Não é a mesma máquina que tinge a mesa, que coloca o calço, são etapas diferentes. Você sempre pensa na indústria, tá? O app, você sempre olha para a indústria, tá? Variável, você entendeu? ABC, absorção, absorve tudo. Beleza. Isabela, dúvida? Professor, Oi. aqui a absorção, que vai ter que criar a tabela. Olha só, absorção, tabela não. A tabela você cria para todos, tá? Porque custos, né, Jackson? Só que assim, o absorção, você trabalha da seguinte forma, você absorve tudo numa coisa só, tá? Por isso o nome absorção. Você vai separar? Vai. Mas ele vai absorver, ele tende a absorver tudo juntinho, fazer tudo junto. Por isso que é absorção. Beleza? Tranquilo. Eu cadê outra pergunta? Sim, pergunta sim. Eu tô achando vocês muito quietos. Vitória não tá tirando dúvida. Jackson não tá tirando. Durante a semana vocês não estão tirando. Ou estão conseguindo entender tudo bem, ou não estão conseguindo entender, porque vocês estão muito caladinhos, não tem? Não, essa semana eu tirei dúvida. Essa semana eu tirei dúvida. Uma só. Duas. Uma dúvida só essa semana. Uma só. Vocês podem mandar perguntas, eu sempre falo, se eu demorar, me perdoa, mas eu vou responder assim que possível, tá bom? Isabela, dúvida? Sim, eu não entendi muito bem como é para fazer a atividade. Vamos lá. Olha só, a atividade é o seguinte, você vai pesquisar um tipo de custeio por absorção. Vai botar lá na web, exemplo de como fazer custeio por absorção. Aí vai aparecer, né, o modelinho para você.
não é Ctrl+C, Ctrl+V. Usar aquele modelo, pode copiar o modelo e colocar lá. Mas eu preciso que você saiba o que você está colocando ali. Entendeu, Isa? Não é, né? Oi? Estamos indo, né? Então, na atividade, você vai colocar um modelo de custeio por absorção, um modelo de custeio por ABC, um modelo de custeio do app e o outro modelo pelo custeio variável ou direto. É um modelinho, 4 modelinhos de cada. Você digitar lá, colocar lá assim, exemplo de custeio por absorção, vai aparecer. Exemplo de custeio por ABC, vai aparecer. E vocês vão saber olhar para aquele modelo. Ah, Isabela, não é só copiar e colar, não. Olha, lê e percebe a diferença. Só isso, mais nada, tá bom? Tá. É só um exemplo de cada método. Isso. Porque aí na próxima aula, nós vamos explicar a diferença em cálculo. Aqui nós estamos estudando a teoria. A nossa próxima aula é quinta-feira, né, Vitória? Quinta-feira. Na próxima aula, nós vamos utilizar a mesma teoria, né? Porém, nós vamos fazer a diferença em cálculo. Como que isso interfere no cálculo. Tá bom, Isabela? Sim. Jackson, dúvidas? Por enquanto, não. Eu gostei daquela que você tem que criar, então, tipo, criar caneta, Sim, se tiver borracha, dúvida, enfim. Tranquilo. cortou sua voz, fala de novo. Não, eu falei assim que eu gostei daquela parte da criação. Quando você vai criar um produto, você já tem que saber as peças, tudo. As vendas dos produtos. Vamos supor, você comprou um produto, Exatamente. aí você comprou um produto de R$ 50. Só que você não pode vender, vamos supor, depois você quer vender, quer vender por, sei lá, R$ 300. Não, você tem que vender o produto que por R$ 60, por aí. Isso mesmo. Isso mesmo. Você tem que saber calcular o preço de venda para você ter o lucro. Senão você não tem, né? É Tem igual que da saber. E atividade. como que a gente igual- calcula? Nós vamos aprender a fazer um. Isso. Então, se vocês não têm mais dúvida, eu vou liberar a Vitória, que ela já está aqui já ansiosa, né, Vitória? É 9h40? Vê a hora lá. É? Vamos liberar vocês também. Lembrando, me perdoem por não ter avisado vocês com antecedência, né? Mas é porque a gente estava aqui, a Vitória me ajudando, a Vitória deu as dicas bacanas para melhorar para vocês também e para nós também, tá bem? Então, na quinta-feira, encontro marcado, eu vou mandar o comunicado no grupo e a gente se encontra para ver os exemplos práticos, tá bom? Uma boa noite, Vitória. Vitória não, boa noite, Isabela. Boa noite, Jackson. Boa noite. Boa noite. Oh, meu Deus,